Daí, pessoal, mais uma resolução. Um avião voava a uma altitude e velocidade constantes. Num certo instante, quando estava a 8 km de distância de um ponto P no solo, ele podia ser visto sob um ângulo de elevação de 60 graus. E 2 minutos mais tarde, esse ângulo passou a valer 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. A velocidade desse avião era... Bom, então ele quer a velocidade do avião. Diz que num determinado ponto, né? Aqui um ponto A. Esse avião ele era visto sob um ângulo de 60 graus. Então nesse ponto A aqui, ó, eu tenho o ângulo de 60 graus. Mais tarde esse avião se deslocou, o avião veio para cá, veio para o ponto A', e aí o ângulo modificou-se para 30 graus. Então 30 graus é o ângulo de inclinação em relação ao ponto A'. E essa trajetória aqui, do A até o A', diz que esse deslocamento, esse trajeto foi feito 2 minutos mais tarde. Então aqui eu preciso de 2 minutos para efetuar esse deslocamento do avião. Ok, e diz que esse avião, quando ele foi visto sob um ângulo de 60 graus, ele estava a 8 km de distância. Então, o 8 km é aqui, ó, nessa linha, 8 km. Bom, então precisa saber o que? A velocidade desse avião. Bom, velocidade, já que ela é constante ali, né? Está dizendo que a velocidade e a altura são constantes. Então, a velocidade se dá pelo quociente da variação da distância, deslocamento, pela variação do tempo. Então, eu já sei que o tempo foi de 2 minutos. Então, está faltando a distância. Bom, então, como que eu posso efetuar a distância? Vou usar o desenho aqui, ó. Aqui eu vou baixar uma linha vertical, que é a altura do avião, que ele diz que é constante. E aqui eu vou baixar uma outra altura, que é a mesma altura H, né? Já que ele está dizendo que a altura é constante, ok? Eu percebo a formação de 2 triângulos, olha só. Eu tenho aqui um triângulo e aqui eu tenho um segundo triângulo. Então eu vou usar esses 2 triângulos aí na minha resolução. Então pensar o seguinte, ó. Para esse triângulo verde, que é esse triângulo menor, eu quero descobrir a altura. Na verdade eu preciso descobrir essa distância aqui, né? Preciso descobrir isso aqui, ó. Para descobrir isso, eu estou pensando em fazer o quê? Descobrir primeiro toda essa distância aqui e descontar essa menor. Aí me sobra essa distância que eu ponho aqui e divido por 2 minutos. Então vou pensar nisso, ó. Então eu vou chamar isso aqui de x. Isso aqui é x. Então x eu quero, x em relação ao triângulo menor, eu tenho aqui 60 graus. Deixa eu fazer o seguinte, ó, vou reproduzir aqui o triângulo menor. Então aqui é 60 graus, aqui é o x que eu quero descobrir, e aqui é 8 minutos, 8 quilômetros. Bom, aí eu posso fazer o seguinte raciocínio, que esse x, ele é
cateto adjacente a 60 graus, que é o ângulo que eu conheço aqui. E que esse 8 que eu tenho, ele é a hipotenusa do desenho. Quem trabalha cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 graus, aí eu vou buscar lá na tabela de arcos notáveis, né? Se eu não sei decor, eu aprendo a construir a tabela. E o cosseno de 60 graus é igual a raiz de 3. Aliás, cosseno de 60 graus é igual a 1/2. É o mesmo seno de 30. Igual, cateto adjacente, então tá aqui, ó. Cateto adjacente é o x. Divide pela hipotenusa, tá aqui. Hipotenusa é 8. 2x igual a 8. E aí x é igual a 4 quilômetros. Ok. Agora eu vou no outro triângulo. No triângulo grande. Nesse triângulo, observa que o ângulo aqui, ó, é o ângulo menor, é 30 graus. Aqui eu tenho altura, mas eu quero essa distância aqui. Que vou chamar tudo isso aqui de y. Beleza? Porque se eu pegar esse y, se eu pegar o y, vou fazer aqui no cantinho, ó, se eu pegar o y e diminuir o x, que é igual a 4, eu tenho a distância, né? Eu tenho isso aqui, ó. Ok. Mas para eu calcular esse y, eu preciso de algum elemento, né? Alguma informação, eu não tenho nenhuma. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No primeiro triângulo, eu vou calcular também este h aqui. Então vou aproveitar aqui, eu vou fazer o h. O que o h é de 60? O h está aqui, ó. Por que eu vou calcular o h? Porque ele está igual aqui, ó, é o mesmo. Ó. Essa medida é igual a essa. Então no primeiro triângulo eu calculo o h e transfiro para o segundo. Então vamos lá. O h é o que eu quero. E o h é cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E o que eu sei é o 8, que é a hipotenusa. E aí quem trabalha isso é o seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, tá aqui, ó, h, divide pela hipotenusa, que é 8. Multiplica o cruzado. Quem multiplica com a variável fica dividindo, né? Então esse 2 aqui que multiplica o h fica dividindo. h é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. E o h, então, é igual a 4 raiz de 3. Aí esse 4 raiz de 3, eu jogo ele aqui, ó. É a mesma altura. 4 raiz de 3. E aí nesse segundo triângulo, nesse triângulo maior, eu percebo que o que eu quero é o y. O y em relação ao 30 é cateto adjacente. E o que eu tenho é o h. E o h é 4 raiz de 3. E aí quem trabalha cateto adjacente, aqui o h é 4 raiz de 3. Ok. E esse 4 raiz de 3, ele equivale ao cateto oposto. Né? Para que tu possa escolher aqui, ó, qual a grandeza trigonométrica.
E aí, cateto adjacente com cateto oposto, quem trabalha isso é tangente. E aí a tangente do ângulo de 30 graus, que foi o ângulo referência que eu usei, é igual ao cateto oposto. Tá aqui, ó. 4 raiz de 3. Divide pelo cateto adjacente, que é y. Aí a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a 4 raiz de 3 sobre y. Isso aqui eu vou fazer devagar, ó. Y vezes raiz de 3 é igual a 3 vezes 4, 12 raiz de 3. Y é igual a 12 raiz de 3. Faz a falsa passagem desse raiz de 3, dividindo. Cancela a raiz de 3 com raiz de 3 e o y está dando 12. Então o que é o 12? 12 é toda essa extensão aqui do triângulo grande, ó. Isso tudo é 12. Então tá, raciocina comigo, ó. O x tá aqui, ó. O x deu 4. Então esse pedacinho aqui é 4. E toda essa base aqui do triângulo maior, tudo isso, ó, acabei de fazer agora, é o y, deu 12. Então significa que este pedaço aqui é igual a quanto? É igual a todo ele 12 menos 4. 12 menos 4 é 8. Então a distância D aqui, ó, a distância D ali é o que? É 12, que é tudo isso aqui, ó. 12 menos 4, menos esse pedacinho aqui, ó. 12 menos 4 vai dar 8. Então aqui em cima, 8 quilômetros. Então eu tenho 8 quilômetros por 2 minutos. Isso é a mesma coisa que falar 4 quilômetros por minuto. Então tá aí a velocidade, 4 quilômetros por minuto. Mas como ele opta por quilômetros por hora, então tem que pensar. Se é 4 quilômetros por 1 minuto, eu posso pensar assim, ó. 4 quilômetros andando em 1 minuto. Como ele quer por hora, uma hora são 60 minutos. Logicamente, então, que 60 vezes 4 e a velocidade é 240 quilômetros por hora. De novo, se são 4 quilômetros por minuto, cada 1 minuto são 4 quilômetros. Em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então são 60 vezes o 4 quilômetros. 60 vezes 4, 240, portanto 240 quilômetros por hora. E aí eu estou falando da letra B. Ok? Então tá aí um raciocínio. Eu vou resolver esse exercício novamente usando uma estratégia mais curta. Tá? Ele está resolvido já, é letra B, 240 km por hora. Vou te mostrar uma outra abordagem aí para enriquecer o teu raciocínio. Tá? Então vou ter que abrir aqui porque eu não tenho essa lâmina aberta, vou ter que abrir de novo. Então rapidinho, peço aí a tua paciência. E aí eu vou ter essa lâmina novamente e vou com ela aí limpa, né? Eu vou poder resolvê-la através de uma outra estratégia. Então tá aqui, já abriu, vai abrir. Aí. Ok. Então olha só. Eu de novo vou manifestar aqui o desenho dos dois triângulos, tá? Ó, então aqui mais rapidinho, ó. Aqui eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho o outro triângulo. Aqui é H. E aqui é o mesmo H. Eu sei que isso aqui preciso de 2 minutos para o deslocamento. E aí então eu preciso dessa distância. E essa distância, vou chamar aqui mais uma vez x. E tudo isso aqui é o y. Então no triângulo pequeno, para calcular o x, olha só agora uma abordagem mais rápida.
Bom, a regra que eu vou estabelecer aqui é o seguinte, ó, vale quando o triângulo manifestar ângulos de 30 e 60 graus. Então o que tu pode dizer? Pode dizer que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele equivale à metade da hipotenusa. Hipotenusa sobre 2, sempre, tá? Se o triângulo for retângulo e tiver os ângulos de 30 e 60 graus, o cateto oposto a 30 graus sempre metade da hipotenusa. E o cateto maior, que é justamente oposto a 60 graus, que é o ângulo maior, o cateto maior é igual ao cateto menor, que é o cateto oposto a 30 graus, que é o ângulo menor, vezes raiz de 3. Então o cateto maior é sempre igual ao cateto menor vezes raiz de 3, no caso do triângulo manifestar os ângulos de 30 e 60. Então é o caso desse trianguinho aqui, porque aqui eu tenho 60 graus. Certo? E aqui eu sei que 8 km, né, que é a distância, ó. O avião voava a altitude e velocidade constantes. Num certo instante, quando estava a 8 km de distância do ponto P, podia ser visto sob o ângulo de 60 graus. Então está aqui o ângulo de 60 graus e aqui está a distância 8 km. Ok, então pensa comigo, se aqui é 60 graus, com certeza aqui em cima é 30 graus. E aí o x que eu estou buscando aqui, ó, o x, ele é o oposto a 30. E o cateto oposto a 30, o que é? Metade da hipotenusa. Como a hipotenusa é 8, logo esse x de cabeça direto é igual a 4. Então nota que o cálculo foi muito mais rápido. Na outra lâmina, olha o que eu precisei fazer para chegar no 4. Para chegar no x igual a 4, eu precisei toda essa estratégia aqui, ó, no triângulo pequenininho. Já nessa outra abordagem, o que eu fiz? O cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. A hipotenusa é 8, metade é 4, logo o x oposto a 30 é igual a 4. Ok. Agora eu vou calcular o y. O y é no triângulo grande, no triângulo maior. E aí esse ângulo aqui, 30 graus. Ok. E aí eu preciso do y aqui embaixo. Mas aí eu não tenho lado nenhum, só sei que aqui é 30 e como consequência lá em cima é 60. Bom, eu não tenho nenhuma informação. Mas aí, olha só, a partir desse triângulo aqui, eu também consigo descobrir essa altura. Essa altura aqui. Por quê? Porque essa altura, o que ele é? Esse H é oposto ao 60. Então, esse H, ele é o cateto maior. Porque é oposto a 60 graus. E o que eu sei? Que o cateto maior, vou reescrever aqui, ó, é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, o cateto maior, que é o H, é igual ao cateto menor, que é o x aqui, ó, que é o 4, vezes raiz de 3. Logo, a altura é 4 raiz de 3. Então, se isso aqui, ó, é 4 raiz de 3, a altura aqui é a mesma. Aqui também é 4 raiz de 3. Ok. E aí, nesse triângulo, o que eu sei? Mesma coisa, ó, cateto com cateto. Eu sei que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Quem é o cateto maior? É oposto ao ângulo maior, oposto a 60, que é o y. Quem é o cateto menor? É oposto a 30, que é 4 raiz de 3. Então é 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. 4 raiz de 3
vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. E aí 4 vezes 3, 12, y igual a 12. Então tu vê que na outra lâmina, olha só, tudo que eu precisei para descobrir o 12. Eu tive que calcular o y através desse processo para achar 4 raiz de 3. E aí depois fazer a diminuição, achar o y 12 e fazer a diminuição menos 4 para dar 8. Então aqui eu estou indo mais rápido. Ó. Eu já sei que o x é igual a 4 e que o y aqui então deu 12. Então a distância é 12 menos 4. A distância 8 km. Aí o resto segue igual, né? A velocidade é a distância pelo tempo. A distância foi de 8 km e o tempo de 2 minutos. Aí tu faz as conversões necessárias e vai chegar a 240 km por hora. Ok? E aí confirma a letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.